RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Olá, meu amigo. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Estamos de regresso à nossa edição do espaço Parar para Pensar e hoje queremos parar e pensar em torno do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, onde nós podemos ler o seguinte: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui se acha o mote da nossa conversa. Parece-me que neste texto Paulo está tentando apresentar todo um conjunto de verdades que não podem ser ignoradas pela igreja moderna, sobretudo. Vejamos então os conceitos ou as ideias que se acham presentes aqui. Primeiro importa que consideremos o que o apóstolo Paulo está chamando de sabedoria de Deus. Depois segue-se a apresentação da incapacidade do mundo de conhecer a Deus usando seus próprios recursos, ok? E finalmente, então, Paulo apresenta o método de Deus, aquilo que eu estou chamando de método de Deus. Aprove, pareceu bem a Deus, salvar só os que creem pela loucura, portanto, da pregação. Vamos então considerar o primeiro tópico que Paulo chama de sabedoria de Deus. Todos nós sabemos de forma inequívoca que Deus é sábio, não é? E isso fica explícito de modo transversal em toda a Bíblia. No versículo 24 do capítulo 1 de Coríntios, mesmo, o autor sagrado afirma que Cristo é a sabedoria de Deus. Você faz ideia do que isto significa? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que Jesus, Cristo, é a sabedoria de Deus? Bom, enquanto você fica ali pensando, eu gostava de partilhar contigo as palavras do grande pastor americano John MacArthur, quando ele disse certa vez: aqueles que são sábios, de acordo com este mundo, frequentemente empregam termos como simplista, irrelevante, ingênuo, simples e até tolo para poder descrever o Evangelho, né? E é exatamente assim que o Evangelho parece ou aparenta diante destas pessoas. Portanto, acabei de partilhar consigo estas breves palavras de John MacArthur. Quando a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus, disso se infere que, por meio de Jesus, então Deus realiza de modo acertado e sem probabilidade de erro algum o maior de todos os planos já concebidos, que é o plano da salvação. Como se sabe, sabedoria geralmente inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e às situações da nossa vida. Segue-se também o que vem logo atrelado a isso. Ou seja, sendo Jesus a sabedoria de Deus, presume-se então que é por meio de Jesus Cristo que passamos a ter conhecimento concreto e seguro da vontade de Deus. Mas Paulo disse aqui no texto que li que o mundo não conheceu a Deus, no caso, por sua própria sabedoria. Ou seja, há aqui uma terrível incompatibilidade, ok? O mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. O Paulo está admitindo que o mundo tem capacidade de saber alguma coisa, mas não foi por esta capacidade de perscrutação, pesquisa, avolição, conclusões, inferências, como quiseres chamar, que o mundo chegou ao conhecimento de Deus. Então, porque aqui estão presentes duas sabedorias, a sabedoria humana e a sabedoria divina. E segundo Paulo, então, a sabedoria humana geralmente acusa a sabedoria divina como sendo loucura, como sendo algo que careça de atualização e talvez de aprimoramento filosófico, se quisermos assim considerar. Hoje até ficamos com dificuldade, por exemplo, de fazer afirmações como estas. A Bíblia é a verdade absoluta. Olha que agressivo pode parecer, não é?
acima da Bíblia não há mais nada que se possa colocar. Mesmo a Carta Universal dos Direitos Humanos, por mais linda que seja, não é e não pode ser encarada como sendo de teor superior e autoridade superior à autoridade das Sagradas Escrituras. Bom, ao fazer essas afirmações desta categoria, deste gênero, eu consigo ouvir as suas respostas de modo variado, como acho que você está sendo um pouco radical, eu acho que você precisa de ler os contextos culturais e sociais para fazer uma colocação com esta dimensão. Ou talvez alguém esteja a dizer, você precisa saber que a definição de pecado mudou, já não é como a Bíblia diz, mas é como o contexto determina, ok? Porque as coisas podem ser vistas como pecado, por exemplo, em Luanda, mas não sejam vistas como pecado ou incômodo contra Deus em Lisboa, ou talvez mesmo em Londres, ou em Maputo, não é? Vamos ter como exemplo a prática sexual antes do casamento, ou mesmo um adultério. Parece que agora temos critérios divididos. Para uns é pecado, biblicamente falando, mas para outros é apenas uma questão de escolha livre e manifestação de desejo pessoal. Talvez seja por essa razão que muitas igrejas estão ficando vazias, enquanto os campos de golfe estão cheios de pessoas supostamente cansadas da lei de Deus e querendo viver então uma vida a estilo pessoal. Os campos de tênis ficam cheios, não é? Enquanto as casas de oração ficam às moscas, ou se quisermos, ficam aos mosquitos. Eu fiquei assistindo a certa altura a um jogo de tênis pela televisão e admirei-me realmente a quantidade de pessoas que estavam ali sentados para assistir duas raparigas que literalmente estavam batendo contra uma bola, talvez de cor verde, que ia passando por cima de uma rede e seguindo as regras inerentes ao próprio jogo. Bom, mas isso, eu sei que você pode estar dizendo que não, você está sendo bruto e insensível e não estou respeitando os gostos pessoais ou os comportamentos de cada cultura. Então, se o seu ataque legítimo for esse, a minha resposta, também considero-a legítima, é esta. Então eu respondo a esta legítima colocação com a minha última sentença. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Tudo o que eu disse em nome de Deus até aqui e com os olhos fitos na cosmovisão estritamente bíblica, sempre parecerá loucura para aqueles que fizeram de Deus um mero conceito cultural e social. A pregação da fé e das leis de Deus, plasmadas na Bíblia, sempre serão combatidas pela sabedoria humana, perfumada pelo racionalismo, que cada vez mais vai fazendo das suas ao questionar para blasfemar, perscrutar para mais tarde sorrir e humilhar e evoluir para depois se perder. Essa aqui é a verdade. Eu espero que não seja este o seu caso. E se for, ainda há tempo de podermos voltar para Cristo e vivermos de acordo às verdades anunciadas pela loucura da pregação. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus e até a próxima edição. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.